Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Esse aqui é o Mundos Internos, um canal dedicado a olharmos para o comportamento humano, tentar entender esse mundo caótico, manejar as nossas dores internas e tentar ser mentalmente saudável. Estamos no caminho, às vezes conseguimos, às vezes não, damos uma surtada e tá tudo bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém, deixa seu comentário, pode mandar pergunta que a gente responde quando der. E esse aqui é um dos projetos do canal, que a gente está lendo e comentando sobre este livro aqui, que é O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, da Susan Schwartz. Ele trata de uma forma bastante profunda as questões emocionais que essa ausência paterna deixa na gente, principalmente nas meninas, que se tornam mulheres um pouco mais fragilizadas do que deveriam ser. Hoje a gente vai continuar a nossa leitura na página 117, caso você tenha o livro. Caso você não tenha e tenha interesse de adquirir, aqui na descrição do vídeo tem um link da Amazon para você comprar o seu exemplar. Não é jabá, eu não ganho nada por isso, mas eu te dou acesso ao livro caso você queira. Muito bem, gente. Capítulo 7 fala sobre quem ela é de verdade. A personalidade como se. Em sessões de terapia, Tiffany explicou que se relacionava com pessoas com base em uma necessidade de agradá-las e de que gostassem dela. Ela não conseguia tolerar erros ou desaprovações. Como não teve muita orientação quando criança e com um pai ausente que, quando estava em casa, ela temia, Tiffany aprendeu como ser uma pessoa por meio de livros. Ela observava outros pais que moravam em sua rua e outras pessoas. Aprendeu a não pedir por nada, a não esperar por nada, a não pedir ajuda, e se comportava como se não precisasse de nada. Ela apanhava de seu pai muito mais do que escutava ele dizer que a amava. Ai, gente. Violência, né? Violência física e emocional na criação dos filhos precisamos abolir da nossa vida. Isso aqui é destruidor. Um pai sem capacidade para se relacionar com a mente e emoções da criança afeta diretamente o comportamento e emoções de uma pessoa. Tiffany viveu sem saber muito do espaço dentro de si que ninguém enxergava. Um lugar onde ela se escondia nos cantos para se sentir segura. Ela olhava para fora frequentemente, vendo que era seguro, mas o medo vivia dentro dela, escondido onde outras pessoas não pudessem vê-lo. Vivenciou uma forma de isolamento de si mesma, das sensações de seu corpo e do imediatismo de suas experiências, deixando-a sem espontaneidade ou vivacidade. Desde muito cedo decidiu que ninguém saberia desse lugar, e ainda era muito protetora nesse espaço. Agora ela tinha um parceiro e uma criança pequena, mas a máscara começava a rachar sob a pressão do envelhecimento, as mudanças que notava em seu corpo e com a possibilidade de retomar a carreira. Essas inquietações e aflições foram suas aparentes razões para uma incursão em psicoterapia junguiana. Ela sonhou que seu pai colocou a mão em uma coxa com tanta força que a queimou até chegar ao osso. Marcada por esse toque, ela não conseguia lutar contra a insistência da mão dele. Mais tarde, ela pensou em preencher a ferida com um concreto. Mas como a ferida poderia ser sanada? O concreto tornaria a carne rígida, pesada e não mais humana. A marca deixada por ele tornou-se uma ferida paterna, impressa nela para sempre. Embora emocionalmente ausente, a influência dele era opressiva e a pele dela não conseguia respirar no concreto. Apesar disso, ela não manifestou horror ou medo à imagem macabra do sonho, nem raiva ou desprezo pelo pai, mas passivamente aceitou isso como um destino. Porque violência doméstica com crianças mata quem eles são. Exatamente assim. Ela passivamente vai aceitar que aquilo é daquele jeito mesmo. E aí você se pergunta, né, quando a gente vê mulheres sofrendo violência doméstica na vida adulta, apanhando do marido, por que elas aceitam? Por isso. Porque provavelmente ela já viveu isso antes de alguma forma. Então é normal. Ela passivamente aceita, porque é o que ela conhece, é comum para ela, é familiar, e ela vai levar isso como uma coisa bastante corriqueira até. E ela aprende que ela consegue desligar o emocional dela nessas ocasiões. E aí ela se afasta um pouco daquilo, é como se acontecesse com outra pessoa, não com ela. Então ela se afasta um pouco, e aí depois ela volta pro corpo dela e fala: ok, passou, já foi.
Existem relatos dessa natureza. Vejam o quanto a violência na criação dos filhos é determinante para o que ela vai aceitar ou não na vida adulta. Vamos lá. O sonho de Tiffany era pessoal, uma declaração de opressão, mas sem qualquer conexão de emoção. Poderia ser considerado como um retrato impessoal relevante para situações coletivas e culturais. O sonho do pai que proíbe, do pai maior do que a vida, desconexo, que força sua marca na filha, que por sua vez não tem como resistir. Parece-me mais e mais do que hereditariedade. É uma sedução do pai. No entanto, o mundo imaginário dos sonhos também carregam guias para acessar potenciais por meio da abertura de feridas e espelhamento de mensagens do inconsciente que extravasam os limites da autodescoberta. O sonho deu a Tiffany uma forte mensagem sobre o que era inconsciente e o suprimiu. O sonho foi recorrente por 15 anos. Tiffany disse que estava amortecida de tanto estresse. Estaria ela se referindo aos atuais ou antigos fatores de estresse? É aquilo que eu falei, né? Já é familiar para ela. Ela já viveu isso antes. Mesmo que não tenha sido na mesma intensidade, sabe? Mas se algo é familiar para você, algo violento, por exemplo, se você tem essa familiaridade com isso, você vai se atrair por esses assuntos e vai ser comum você achar isso normal. Como é isso para você? Vamos olhar. Ela não sabia, pois todos se misturavam um com o outro. Tiffany frequentemente ficava em silêncio nas sessões, não entendendo como expressar ou formular o que sentia. Bloqueada por dentro, ela rodeava o conflito, evitava o que chamava de sobrecarregar outros. Não pedia por nada ou conseguia o que necessitava. Era passiva. Ela não tomou muitas decisões e descobriu ser mais seguro desistir. Tiffany se preocupava se ofenderia alguém, que alguém a acusaria, se zangaria ou a humilharia, pois ela iria desmoronar se acaso acontecesse. A todo custo, ela mascarava qualquer resposta emocional e pessoal. A pessoa se anula de uma maneira inacreditável. E quem convive com essa pessoa acha que é o jeito dela. Não percebe o que ela fez com ela mesma. Porque ela sempre foi assim. Porque desde criança, ela foi tratada dessa forma e ela aprendeu a se anular, a se matar mesmo. É como se ela morresse. Quem ela é de verdade não existe. Não foi desenvolvido. Profundo isso, né? Ela representou o que é referido no livro da sabedoria, o Wai Chang como hexagrama 18, chamado de corrupção, ou trabalhar com o que se corrompeu. Há um chamado no hexograma para corrigir o que foi deteriorado pelo pai. Trata-se de enfrentar a realidade dos problemas, lutando na decadência, compreendendo os efeitos prejudiciais do pai que não está por perto. O hexagrama exige que a consciência aborde o negativo, limitando e eliminando padrões aprendidos sem a boa presença paterna. Na psicoterapia junguiana, Tiffany embarcou na dolorosa, mas recompensadora jornada de criar uma imagem paterna conexa, auxiliadora e gentil. É o trabalho da terapia, né? Doloroso caminho para se reinventar, para olhar para as coisas de uma outra forma, para entender às vezes que a gente interpretou de uma forma que não era a realidade. Foi real para mim, porque eu entendi e senti dessa forma. Porém, o fato talvez tenha sido um pouco diferente. Mas a gente lida na terapia com o fato psíquico. Como é que eu me senti? Porque como a gente sentiu as coisas, é a forma com que aquilo vai nos afetar, sendo verdade ou não. Então não importa se a sua mãe te xingou querendo te magoar, ou se ela brigou com você chamando atenção para você melhorar. Como é que você sentiu isso? Entende? A forma como você sentiu é que vai fazer parte da sua constituição, da sua estruturação. Então a gente vai lidar com isso. Não é com a intenção do outro, é como você absorveu aquilo. E às vezes isso é bem doloroso mesmo. Vamos lá. História da personalidade como se. Tiffany é um exemplo daqueles descritos da personalidade como que se originou com a psicanalista freudiana Helene Dust, nos anos de 1940. Ela diagnosticou uma pessoa como um tipo impostor sem autenticidade, agindo de forma mimetista de outros. A própria Dust descreveu como um espamódico de si hábil, repetição de um propósito sem qualquer traço de originalidade. Ela observou que outra característica da personalidade como se
era que as tendências agressivas eram quase completamente mascaradas pela passividade, dando um ar de bondade negativa, de leve amabilidade como uma ausência de conexão de sentimento. Esse tipo de personalidade foi tipificado como inautêntica, embora social e capaz de assumir aparências esperadas. Aparentemente capaz de cordialidade, mas com profundidade emocional atrofiada. Naquela época, esta personalidade era associada com alguém que não conseguia se envolver nem utilizar o trabalho interno de forma adequada. De acordo com Helene, assim como a metodologia e o pensamento da época, essa pessoa era considerada psicologicamente inalcançável. Esther Solomon, analista junguiana britânica, escreveu esse tipo de personalidade mais recentemente. Hoje, essa pessoa não é mais avaliada como sem esperança e é acessível por meio de tratamento psicológico, compreensão e crescimento. Em um paralelo interessante e semelhante à dinâmica entre filha e pai, porém, o conceito e descrição da personalidade como se permaneceu um pouco negligenciada por parte da literatura de psicologia, trazendo-a à tona aqui também em conexão ao arquétipo Puella, da psicanálise junguiana, e a personalidade narcisista, ambos descritos em capítulos posteriores. O foco aqui está nos aspectos que ilustram como o pai ausente afeta e até mesmo degrada a personalidade da filha. A personalidade como se é marcada por uma internalização da presença de um pai ausente e é associada com o sentimento de vazio. A falta de devoção maternal ou da experiência de um pai alfa afeta o desenvolvimento desse tipo de personalidade. Embora não conscientemente reconhecida, a figura paterna é internalizada como negativa e dominante por meio de pensamentos e ações. A filha se perturba na autoagência, talvez desenvolvendo distúrbios alimentares, métodos de automutilação, vícios e fenômenos psicossomáticos e limítrofes. A possibilidade de se identificar com um objeto bom de um pai lhe foi negada, e a única opção é o investimento com o objeto do pai ausente. Muitas vezes, essas filhas são sobrecarregadas com o peso da sombra dele, os aspectos não resolvidos do feminino e masculino e cumprir os papéis que ele prescreve. A liberdade dela de se separar se torna mais intrincada quando ela não consegue se conectar. A frase como se pode ser caracterizada por uma pessoa aparentemente confiante, mas abaixo da superfície habita uma fragilidade e sentimentos de fraude limitados por um muro impenetrável. A filha torna-se destituída ou ausente de relações emocionais, para eventos internos e externos, além de pessoas. Além disso, ela é insegura e inundada com uma dura análise interna criada contra critérios impossíveis de perfeição. Ela parece ter um bom funcionamento, mas abaixo da superfície ainda acredita que não é e se sente desamparada e assustada. A adaptação como se é um aspecto da psique, com rupturas e desassociações formadas em defesa do si mesmo, ao ponto de a filha ser descrita como emocionalmente aflita. A desassociação interna desenvolve uma tentativa de sobrevivência, mas reflete que há um vazio onde os sentimentos e emoções deveriam estar. Exasperantes são as camadas ainda a serem descobertas por trás dos véus, espelhos de alegria vazia. Falta-lhe paixão, uma falta que é derivada dos desvios feitos em torno das profundidades em vez de em direção a elas. Em algum ponto, os eventos da vida a levam a parar abruptamente, a dar um passo para trás, para aceitar seu si mesmo central. Isso muitas vezes significa despir-se dos mecanismos por meio dos quais ela parecia sobreviver. Nossa, isso é bastante importante a gente ressaltar. Quando a gente está fazendo terapia, ou às vezes até quando a gente se dá conta de algumas coisas na vida, a gente acaba perdendo o nosso chão, que é isso que ela está dizendo aqui. Veja, ó, eu vou ler de novo essa última parte. Em algum ponto, os eventos da vida a levam a parar abruptamente e dar um passo para trás, para acessar seu si mesmo central. Isso muitas vezes significa despir-se dos mecanismos por meio dos quais ela parecia sobreviver. A gente usa alguns mecanismos de sobrevivência mesmo. Algumas coisas que a gente faz, da forma como a gente pensa, como a gente acha que está agindo, mas são formas de defesa. E tem alguns momentos da vida em que a gente se dá conta de que isso não é nosso, de que a gente está fazendo uma coisa que não está sendo bom. E tirar isso de uma forma abrupta pode ser bastante traumático. A gente precisa trabalhar nossa psique de uma forma a ela construir uma nova ponte, não só demolir a que já existe. É importante ressaltar isso porque muitas vezes a gente acaba tendo acesso
a formas de terapia muito drásticas, que vão nos tirar a nossa ponte sem antes estar colocando outra no lugar. E tem gente que não segura essa transição e acaba ficando pior. Então, quando vocês estiverem em tratamento, e aí eu vou falar psicanalítico, porque é isso que a psicanálise faz, ele vai estar construindo um novo caminho antes de destruir o que está para trás. Percebem? É diferente de você. Você não quebra uma casa inteira para depois construir outra. Então você fica sem casa. Fazer análise de abordagem psicanalítica é você fazer uma reforma, sendo possível você habitar naquela casa. Você não vai ficar sem teto, não vai ficar sem chão, porque você vai estar construindo um novo caminho sem demolir o anterior. Gostaria muito de pontuar isso, porque é importante a gente ter esse cuidado. Vamos lá. Uma estrutura interna benevolente permanece indisponível, evasiva e frequentemente sentida por não estar próxima. A mulher, como se, tenta esconder a mágoa, as tristezas guardadas dentro de si e aparenta ser uma personalidade polida e coerente. Entretanto, todas as internalizações e identificações que ela adaptou ao externo, e existem muitas, não previnem a ausência e vazio em seu centro que é sentido como algo primário. A filha, como se, não é real consigo mesma e nem com os outros. O psicanalista Winnicott disse, abre aspas, o mundo pode respeitar o sucesso acadêmico de um diploma de ensino superior e pode achar difícil de acreditar na angústia real do indivíduo em questão, que se sente falso, quanto mais sucesso ele ou ela alcança. Quando tais indivíduos se destroem de uma forma ou de outra, em vez de uma promessa satisfeita, invariavelmente produz uma sensação de choque naqueles que desenvolveram grandes esperanças do indivíduo. Fecha aspas. Uma filha assim aprende a ter um apelo brilhante, uma máscara que geralmente fomenta projeções positivas, mas as quais ela não vê nem aceita. A consistência do si mesmo é porosa e o entendimento de valor próprio não se encontra dentro de sua alçada. Ela vive atrás de máscaras, sentindo-se pequena e precisando de isolamento dos outros que parecem ameaçadores e capazes de machucá-la. Tão temerosa por dentro, ela não consegue arriscar mostrar-se devido à apreensão de julgamentos negativos de estar incorreta, insuficiente e que carece de algo. Embora a máscara faça parecer que ela está presente quando não está, também a impede de conhecer a si mesma. A proximidade é alarmante. Ela foi machucada demais, banida, com medo, danificada e solitária. Não incomum, muitas mulheres comentam sobre as forças internas interferindo, as limitações baseadas em estereótipos sexuais, sociais e pressões familiares, deixando seus si mesmos distorcidos, disfarçados e em pedaços. Essas filhas apresentam personas, unidimensionais e não estão vivendo de verdade. Essa existência de morte em vida é registrada como se. Contudo, elas se mantêm seguindo as regras de acordo com o pai e suas convenções. Essas são as mesmas coisas que minam o espírito. Vocês já conheceram pessoas que são extremamente agradáveis, estão sempre sorrindo, estão sempre posando de está tudo bem? É bem possível que essa pessoa tenha essa personalidade como se. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Não está tudo bem o tempo todo. Não quer dizer que você precisa ir ficar mostrando para o mundo e ficar distratando as pessoas porque você está sofrendo, está com dor, está com problema. Não é isso. No entanto, você também não precisa fingir o tempo todo. Vocês conhecem alguém assim? Vocês são assim? Será que a gente não está fingindo para o mundo que a gente tem alguma coisa, que a gente é alguma coisa que a gente não é, que a gente não tem, sabe? Por isso que tem esse sentimento de falso, sabe? Que parece que a gente é um impostor, porque a gente mostra para as outras pessoas o que não está dentro. A gente mostra o que as pessoas, o que a gente acha que elas querem ver, o que a gente pensa que vai agradá-las. Porque a gente não quer de forma nenhuma ser repreendido, ser visto como uma pessoa desagradável. A gente quer que as outras pessoas gostem da gente. E isso, em uma certa medida, é bom. Mas, dependendo da medida, se ela for demasiada, isso prejudica quem você é de verdade, o seu si mesmo. Será que você está sabendo quem é você?
Essa é a leitura de hoje. Te convido a se inscrever no canal se você não está inscrito, curtir esse vídeo, comentar, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, entregue para quem precisa ouvir e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!